Botando para gravar aqui, que já está chegando na nossa hora. Ó, é pequenininha, mas não sei se dá para você ver. Ó como que ele é bonito. Olha, filho, o Anjo Miguel. O Miguel, ele é protetor das causas difíceis, das famílias. Olha lá. A imagem. O que é o seu nome, filho? Seu nome? Hã? Quem é Miguel? Vem cá. Arcanjo Miguel, ele. Ele fala que ele é o chefe dos anjos. O Arcanjo Miguel é um anjo poderoso mesmo. Poderoso, viu? Você tome juízo. Não pode fazer, depois quero falar só no meu momento. Nós estamos na hora aqui, já estamos gravando. Boa noite a todos. Boa noite. Está meio frio, né? Eu estou vendo que algumas pessoas sentem mais frio que as outras, que a gente percebe que a pessoa fica assim encolhida, fica assim, né? Toma um chazinho quente. Toma um chazinho quente. Mas é isso aí, nós estamos aqui na nossa hora, nós vamos começar, e as pessoas que foram chegando, como sempre, vão entrando, e que Deus nos ajude, nos ampare nesse nosso estudo, que a gente possa aprender juntos aqui, possamos refletir e trazer um pouco de conhecimento, de crescimento para a nossa alma. Muito bem, nós vamos fazer a nossa prece, eu convido alguém que queira fazer a prece hoje. Ninguém? Está todo mundo pensando assim. Não. Eu estou vendo uma pessoa rindo. Nossa, Vanessa, é você mesmo, ganhou. Na hora que eu falei que estou vendo a pessoa rindo, ela... Você pergunta, fica todo mundo mudo, todo mundo tipo assim, vou desligar a câmera. Fiz de conta que eu não estou aqui. Aí eu dei risada, falei, pronto. Mas posso fazer, Ruela. Tá, vou fechar o microfone aqui, tá? Tá, ok. Vamos elevar nosso pensamento ao Cristo e agradecer por mais essa semana que se inicia, por mais essa noite de estudos, que a gente consiga apreender tudo que seja passado hoje durante a nossa aula, para botarmos em prática, né, durante a nossa semana, durante a nossa vida, de acordo com o nosso entendimento do nosso tempo. Agradecemos aos amigos da espiritualidade, do Centro André Luiz, que nos acompanham e nos amparam. Que assim seja. Gente, em primeiro lugar, nós já demos boa noite, e vou falar que a Cíntia mandou uma mensagem, né, falando, justificando a ausência dela, e está super justificada, que ela está fazendo uma coisa que eu tenho certeza que muitos de nós gostaria de estar fazendo o mesmo. Ela tirou uns dias de férias, está com a amiga na praia. Ela vai ouvir a aula, né? Eu falei, ai, Cíntia, queria também estar fazendo exatamente algo assim, né? Sair um pouco do ar, né? Então, que ela curta bastante, vamos emitir nossas vibrações de carinho para ela, né? E mandando um abraço, assim, que ela disse que vai assistir a aula depois. Isso é uma coisa. E uma outra coisa que eu falei, que eu lembrei que nós estávamos falando de frio, antes de todos entrarem, eu falei, deixa eu falar depois, para que assim todos ouviriam, né? Gente, primeiro, toda terça-feira de manhã é um convite que eu estou fazendo a todos. Nós limpamos está tendo presencial, terça-feira, palestra à noite, né? Então, no centro, lá no Centro Espírita Ancial, e nós estamos toda terça-feira de manhã, nós vamos lá para limpar o centro. A gente limpa todo o salão, higieniza tudo, lava os banheiros, quando o pessoal chega à noite está tudo bem limpinho, né? E desde o início, somos 4, quando um precisa faltar, os outros cobrem, que é o Hilário, a Cris, ele e a esposa, eu e o Ruela. O Hilário não tem ido esses dias porque ele está fazendo plantão, ele é médico também, então ele está com plantão toda terça, mas a Cris está indo. E, às vezes, por exemplo, né,
precisa de uma ausência de um de nós, tudo, 4 pessoas a gente consegue organizar, que fica tudo relativamente limpinho, né? Mas, como diz a Cris, né? 4 é melhor do que 2, 5 é melhor do que 4, 6 também. E eu estou estendendo o convite a vocês, porque assim, fica um clima tão agradável que a gente vai com todo prazer. E a gente já estamos pegando, eu sou responsável por lavar os banheiros, então quem for terça-feira ao centro, vai lá no banheiro para ver que limpinho, deixa tudo cheirosinho, tudo impecável, cozinha, tudo bem bonitinho para quem for. Então, fica um convite. A semana passada, por exemplo, eu não iria poder ir, mas acabou que nós não viajamos. Aí eu estava pensando, meu Deus, a Cris ia ficar sozinha, mas depois acabou que nós não viajamos e deu certo. Mas se alguém tiver disponibilidade, que seja de 15 em 15 dias, quiser ir lá compartilhar, ajuda realmente muito, é super rápido. A gente chega lá, tipo 8 horas, 8h30, antes das 10 já acabou. Então, é rápido e muito prazeroso. Mas o que me fez lembrar disso foi o seguinte, que eu estou com uns objetivos na vida, aí, então eu tenho caminhado bastante. Então, o que eu faço? Eu acordo um pouco mais cedo, por ela de carro, eu vou a pé. Eu moro aqui na Emílio Winter, né, na prolongação aqui da Independência. Então, eu vou a pé, vou andando e encontro com ele lá no centro. Aproveito que de manhã é fresquinho, aproveito para ir refletindo. E aí, quando eu estava chegando, ali perto, onde tem aquela rua que dá para a prefeitura, sei lá, alguma coisa da prefeitura, que tem ali, tem uma banca de jornal, que tem assim, um acesso, assim, tipo uma bacia assim, de acesso, afastamento da pista, tem uma banca de jornal. Quando eu estou passando, tinha um homem. Gente, estava assim, esses cobertores duros no chão, ele deitado com um projeto de lençol, né? Se cobrindo. E eu pensei assim, meu Deus, e estava uma manhã fria, eu falei, meu Deus, esse homem passou a noite inteira aí, deve estar congelado, né? E coincidentemente, eu tinha um cobertor dentro do meu porta-mala. E às vezes eu coloco assim, cobertor, meia. Às vezes aqui em casa, eu não sei se na casa de vocês acontece de sumir um pé de meia. Eu estou atenta a isso, para não sumir, mas eu não sei o que acontece. Eu falo, por que não somos 2 iguais? Sou nenhuma. É o Saci. Acontece na casa de vocês, gente? Me fala. A minha teoria é que existe um duende das meias, que rouba uma meia, porque não é possível. Não é possível. Tem eu e ele em casa. Quando eu vejo, estou com um saco de um pé de meia. Eu falei assim, vou começar a usar uma de cor, outra, porque não, o negócio é esquentar os pés. Mas então, essas meias, às vezes também, que vão ficando meio assim, o que eu faço? Eu guardo bonitinho, tudo, põe dentro do carro, porque no frio a gente vai distribuindo. Fica a dica também. Às vezes põe sanduíche, biscoito, já deixa sempre umas coisinhas, moedinha no carro, né? E aí eu lembrei que eu tinha um cobertor dentro do porta-mala, que a Beth até que me deu, um cobertor desses cobertores simples, o mais simples possível, mas estava novinho. Aí o que eu fiz? Na hora eu passei direto, olha a consciência da gente, eu olhei, senti compaixão ali do homem, né? Mas passei direto. Gente, eu dei uns 3 passos, a minha consciência gritou. Falou, Grace, o que adianta você só ter tido pena? Você que sente tanto frio. Aí eu falei assim, vai e socorre. Eu falando na minha cabeça, eu peguei, liguei para o Juan, você já saiu de casa? Ele falou assim, não. Eu falei, então vai lá, pega meias, né? Eu falei para ele, pega aí, faz um lanche, uns biscoitos, uma banana, umas frutas, vê o que tem em casa, faz um saquinho de lanche, que eu vou te esperar aqui. E assim ele fez. Aí, e o homem continuava lá dormindo. Aí o que eu fiz? Fui devagarinho, pus o saquinho do lanche perto dele e peguei o cobertor, gentilmente fui cobrir o homem. Quando eu acabei de cobrir, ele abriu o olho, acho que ele sentiu a vibração que ele está dormindo. Ele abriu, aí eu falei, meu irmão, eu estava te cobrindo porque você estava dormindo. Aí eu falei
Ângelo, você está dormindo igual um anjinho aí eu queria te cobrir para você ficar quentinho. O homem deu um sorriso tão grande, gente, ele falou, muito obrigado. Aí ele pegou e abraçou assim no cobertor, né? Eu falei, aí tem um lanchinho também. E aí eu perguntei, como que é o seu nome? Ele falou, Ricardo. Aí nós somos sempre, até na vibração, nós vibramos por ele, né? Então, gente, eu estou contando isso para vocês porque eu passei um dia tão feliz e estou com um sorriso desse Ricardo na minha mente. Eu falei assim, não tinha como trazer para minha casa, não tinha muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza que ele ficou feliz. Vocês já viram como que é gostoso alguém cobrir a gente? Às vezes eu estou deitada, às vezes eu sou só de manhã, às vezes eu falo, ela me cobre. Eu sou manhosa mesmo. Muito manhosa. Não, só um pouquinho. Mas não é gostoso? Não dá uma sensação assim de que alguém está te protegendo, tá cuidando de você? Às vezes eu fico assim, deixo o cobertor assim de lado, assim, de propósito, falo assim, me cobre, só para sentir aquele As minhas filhas falam assim, pai, a mãe é manhosa, a culpa é sua. Aí, né? Mas, então, aí na hora eu pensei, poxa, é tão bom quando alguém me cobre, eu vou lá e cobrir esse irmão, né? Então, gente, eu ia falar com vocês da terça-feira, como falei, e lembrei desse fato. Então, se alguém tiver disponibilidade, é terça-feira, de 8h30 até em torno de, no máximo, 9h30, 10 horas, não consigo ler. Já tem gente aqui se oferecendo, só para você saber. Tá. Então, tá bom. Aí fala comigo depois que a gente combina, amanhã mesmo, cedinho, eu acordo, já vou caminhando para o centro, né? Porque eu aproveito e faço exercício. E um clima muito gostoso. A gente sai de lá realmente nas nuvens. Como eu falo assim, a gente trabalha em parceria com a espiritualidade. Quando eles higienizam o lado espiritual, né? A gente faz a limpeza física, né? E uma boa dica que vocês lembram, André Luiz, o que foi oferecido para ele, quando ele chegou no nosso lar, querendo trabalhar como médico, tudo, o que foi oferecido para ele? Vá limpar as câmeras, os banheiros, os vômitos dos doentes, né? Antes, né? Começa no mais simples, né? Então, bom exercício, muito agradável. Isso. Então, fica combinado. Então, um beijo para a Cíntia, que está descansando lá, né? Nós vamos aqui ficar assim, né? Como diz o outro, a inveja branca, né? Queria estar lá no lugar dela. Gente, vamos à nossa aula, que ela tem muita coisa boa. A aula vai ser muito boa hoje. Ruela, deixa eu só, antes de você começar, tomar o gancho aí que a Grace falou das meias. Às vezes a gente tem um pé de meia, ou tem aquela meia que já está velha e não sabe o que fazer. A Puquê, ela arrecada todas essas meias e ela desmancha as meias e transforma em cobertores para serem doados nessa época do ano para quem precisa. Então é bem legal, às vezes, sem saber aí, tem a loja da Puquê lá no shopping. Só passar lá, é só passar lá e deixar lá, eles têm uma caixinha para receber essas meias que eles transformam. É bem bacana essa campanha deles. Mas façam isso também, deixem dentro do carro um saquinho, passa no semáforo, você vê aquelas pessoas, com certeza vai aquecer os pezinhos. Mesmo que sejam desencontradas, né? As meias, né? Que vai ser útil, né? Para alguém, né? Bem lembrado, Ana, eu já sabia dessa campanha da PUC. Ok. Então, vamos lá. A gente vai dar uma... Eu gostaria de fazer uma pergunta, antes da gente entrar na aula, mas tem a ver com a aula, mas é uma reflexão. O nosso espírito fica doente? O que vocês acham? Ana, balançou a cabeça, o que significa? Pode falar. Eu acho que sim, Ruela, acho que depende de como a gente vive a nossa vida, eu acho que realmente ele pode adoecer sim. Alguém mais? Eu concordo com a Ana também, Ruela. Eu acho que
A saúde física é reflexo da saúde espiritual. Se o espírito adoece, o corpo, em consequência, adoece também. Mais alguém? Eu acredito que sim também. Alguém colocou alguma coisa no chat. É perispírito, eu vi. É, né? É mais correto, mas tudo bem. Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber a resposta da outra, que provavelmente vocês devem saber. O que é o espírito? Pois é. O que diz os espíritos para Kardec do que é o espírito? Vocês lembram? O espírito somos nós. Não. Não? Nós é muito complicado, né? Nós a gente quando fala nós, a gente pensa no corpo, pensa em tudo isso. Não, então, mas a gente é o espírito com o corpo, né? Com 7 corpos, esse que é o problema. 7? Uau. O espírito é o ser inteligente. Ok. A gente não sabe o que é espírito, porque os espíritos que responderam para Kardec não falaram que não tem informação. Eles falam que é o quê? Uma chispa divina, né? É uma criação divina, mas não sabe do que é feito o espírito. Não sabe do que é Sim, feito, claro. mas o que é... Se a gente não sabe do que é feito o espírito, como é que a gente pode dizer que ele fica doente? Porque doente é uma coisa física. Ah, doença psicológica também é físico. Doença mental também é físico. Então, como é que o espírito pode ficar doente se nós não sabemos nem do que ele é feito? Mas, Ruela, Pode falar, chega aí. deixa eu entrar aqui também. Quem que falou aí que nós somos espírito, somos espírito, que eu estava no cantinho e não ouvi? É o Oswaldo. Então, Oswaldo, a gente não ouve, eu estou trazendo para o Ruela que talvez esclareça para todo mundo. A gente escuta muito falar assim, eu não sou esse corpo, eu sou um espírito e tem esse corpo. Ela está acrescentando aí que temos mais 7 corpos. André né? Luiz, fala. Sim, mas na verdade é essa, né? Eu estou nesse corpo, nesse momento, né? Na verdade, eu sou um espírito imortal, né? Sim. Então, esclarece aí quando você falou para ele que nós não somos espírito. Você concorda com a minha colocação, Oswaldo, a minha pergunta? É o que eu pensei, exatamente. Ele esclarecer isso, para mim, na hora ali, eu falei, não, eu gostaria que ele explicasse isso melhor. Concordo com o Oswaldo também. Porque quando ele falou... Não discordo do Oswaldo, nem de você. Não, sim, mas então esclarece, tipo, porque quando o Oswaldo falou, nós somos espíritos, na mesma hora eu concordei com você. Mas o Ruela falou assim, não somos. Aí, então, tá, vou explicar. Então, por favor. Do que nós estamos... Qual é o nosso assunto? Doença. Nós estamos falando de perispírito. Nós vamos fazer uma breve introdução aqui na questão de doença. Se nós estamos falando de alguma coisa que degenera, que causa uma corrupção, né? A palavra corrupção é melhor. Uma corrupção que pode ser física, pode ser mental e psicológica, o que for. Nós estamos falando de algo que é afetado pela matéria, que degenera, que é de matéria. Que é o nosso perispírito, nossa mente, tudo isso, psicologia, tudo isso, a parte psicológica, tudo isso é uma matéria que a gente ainda não tem acesso. Então, quando a gente fala nós somos espírito, é o que separar, exatamente para não deixar entrar nessa que, então nós somos espírito, então nós ficamos doentes. Não. É diferente. Quer ver como a gente vai lendo, vai revendo, vai lendo, trilendo, mesmo na doutrina espírita, às vezes a gente não pega a nuance, porque cria-se um senso comum de falar das coisas. Por exemplo, mundo espiritual. Todo mundo já ouviu falar em mundo espiritual? Nos livros. Você quer? Nos livros, em todos os livros espíritas. E não é muito correto falar em mundo espiritual. Se você quiser ser atento à maneira de falar para abordar exatamente o que significa, você devia falar mundo dos desencarnados. E nem dos desmaterializados seria.
Porque o mundo espiritual que nós falamos é um mundo material. Não é um mundo encarnado, mas é um mundo material. Porque o nosso perispírito é matéria. Não sei se alguém tem dúvida disso, que o nosso perispírito é matéria. Alguém tem dúvida disso? Se alguém tiver, é hora. Não? Tá bom. Aí vocês vão entender, a gente vai chegar com isso. Segundo o André Luiz e o próprio Jorge Andréa, que é um grande psiquiatra pesquisador das questões do mundo espiritual, de corpos, nós temos 7 corpos. E isso é muito interessante, que isso coincide com também doutrinas espiritualistas, mas com nomes diferentes. E todos esses corpos, de uma certa forma, são corruptíveis. O que significa corruptível? Significa que eles sofrem influência, eles são matéria. Uma matéria de um nível, né, vamos dizer assim, mas E ele vai, com o tempo, ele tem transformação, ele é corruptível. A única coisa incorruptível é o espírito. O espírito é incorruptível. Ele é criado, simples e ignorante. Você pode colocar que a única coisa que o espírito tem é a ignorância e a pureza, a simplicidade e a pureza. E o que acontece com as nossas doenças? As nossas doenças aparecem onde? Onde aparecem as nossas doenças? Agora estou falando de nossas tudo, tá? Onde aparecem as nossas doenças? Aparece no corpo. Não é verdade? Considera corpo físico e também as questões psicológicas, a mente. Elas aparecem. E elas vêm de algum lugar. De onde elas vêm? A grande maioria da própria mente. Né? Traz do inconsciente toda aquela situação que você viveu que precisa de aprendizado. Então, pensem o seguinte, o espírito, aqui eu estou falando do espírito, não estou falando desencarnado, hein? Espírito, ele tem, dentro da sua natureza, um princípio básico, que ele é criado por Deus, simples e ignorante, e a própria lei da vida não vai deixar que ele aceite coisas que o corrompam. Olha que interessante. Então, ele expurga. E ele tem vários corpos para fazer isso. É como se batesse e voltasse. É mais ou menos assim, olha, tudo que vier, que for para o meu crescimento, eu aceito. O que não for, eu devolvo. Pensa nessa lógica. Então, nós aprendemos coisas que é boa para a nossa alma, para o nosso crescimento. Isso que interessa. Na verdade, é só isso que interessa. É isso que conta. O nosso espírito absorve. E ele cresce, ele aprende, ele cresce, ele aprende. Tudo aquilo que é contrário a isso, ele refuta. Não quero, isso não interessa. É a própria lei. E para onde vai isso? Vai para o perispírito, traduz-se no perispírito, traduz no nosso campo mental, porque também é matéria. Né? Se você pegar o André Luiz, ele fala que você vai perdendo o perispírito na medida que você vai evoluindo, e o último que chega é o campo mental. E aí é outra história. Então, é como se fosse assim, o nosso espírito, ele é criado por Deus de uma forma incorruptível. E se você pegar o próprio Kardec, você vai ver que ele fala que uma das funções do espírito é aprender, né? Tornar-se individualizado, o princípio espiritual, que vira espírito, e aí ele tem que aprender, evoluir. É só isso. Tudo que entrar ali que não causa evolução, e aí eu tenho que botar que eu não gosto, botar aspas, porque eu, no fundo, eu acredito que quase tudo causa evolução, mas essas doenças também é evolução, mas ele refuta, ele põe para fora. É como se o nosso corpo físico é a última instância é o nosso corpo físico, é um mata-borrão. Antes do nosso corpo físico tem outras coisas, tem um perispírito, tem um campo mental, tem o duplo etérico, aí vai, tem uma lista. Tudo isso é como se fosse ferramentas que o espírito empurra para fora, isso não entra. Isso entra, isso não entra, isso entra. Mais ou menos assim. Quando a gente fala assim,
Doenças da alma, né? As doenças da alma. As doenças acontecem primeiro na nossa alma, no nosso espírito. É um senso comum. E a gente entende, mas quando a gente começa a estudar com mais abrangente essa questão, nós vamos entender o seguinte: é impossível o espírito ficar doente. Primeiro que nós nem poderíamos nomeá-lo como doente, porque nós nem sabemos do que ele é feito. Ele é passivo de corrupção? Nas obras kardecianas, quando a gente lê, a gente entende que não é. Se ele não é e a gente nem sabe do que ele é feito, então vamos entender a lógica da vida. Qual é a lógica da vida? A maior lógica da vida é a evolução. Qual é a fatalidade maior da vida? É chegarmos a espíritos puros. E nós não temos opção. Nenhum ser tem opção de fazer isso diferente. Então é muito interessante começar a compreender esta questão, porque nós estamos aprofundando um pouco mais os nossos estudos, e a gente até falar, não, olha, as doenças acontecem primeiro no espírito, essa é uma maneira de dizer, e a gente fala, e a gente vai continuar falando, mas precisa compreender isso. Assim como a gente fala o mundo espiritual, o correto seria o mundo desencarnado. Porque dá confusão? Dá. Quem começou a estudar no primeiro semestre, eu expliquei essa confusão que causa isso. A questão de desencarnado e mundo espiritual. Aquelas questões que o Kardec fala, né? Eu expliquei isso no livro dos Espíritos. Aquela questão que o Kardec fala, que... Só um minuto. Aquela questão que Kardec fala, que... Eu perdi um pouco a concentração, espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui no Kardec. Quando ele fala o seguinte, olha, nós, espíritos, não tem um local onde eles se congregam, não tem um local, espaço delimitado. Ele está falando de quê? De espíritos. Então, quando a gente começa a entrar no estudo espírita, mais e mais, nós vamos compreendendo que ele está falando de nível evoluído, aqueles que já se depuraram. No nosso caso, nós desencarnamos e ficamos num local específico. Às vezes nem ficamos aqui na Terra. Essas palavras, essas maneiras de entender, é muito importante para nós quando a gente estuda, quando nós estudamos. Compreender isso. Então, quando a gente diz, não, olha, as nossas doenças são reflexos do passado. Perfeito. São reflexos das coisas que nós fizemos no passado. Tudo perfeito, está tudo certo. Ficam registrados no perispírito. Nós vamos ver isso. Fica registrado no perispírito. Por que fica registrado no perispírito? Porque ele é um mata-borrão, como o nosso corpo físico também é. Assim como o nosso campo mental é. Assim como a nossa mente é. Ou seja, põe para fora. Em outras palavras, o nosso corpo físico, mais a nossa, vamos dizer assim, o próprio cérebro, não vou nem falar de mente, o próprio cérebro é um mata-borrão. Onde, através das doenças mentais, questões neurológicas são afetadas de forma tal que o ser pode ter um problema neurológico e ele não consiga encaixar determinadas coisas na vida. E a gente sabe disso, né? E não precisa nem ser. A gente sabe como funciona. Então, eu queria fazer essa pequena introdução para a gente começar a refletir um pouco sobre essas coisas que, no senso comum, escapa, mas a gente está fazendo um curso um pouco mais avançado e a gente tem que entender um pouco fora da caixa, né? Ou seja, do senso comum, tá? É isso que eu queria colocar para vocês. Alguma dúvida, alguma coisa antes da gente continuar? E eu queria colocar isso agora, porque a gente vai começar a falar de perispírito e depois vai falar de saúde e doenças. Ô, Ruela, quando você falou dos corpos, né, que temos 7 corpos, não sei se no espiritismo a gente fala corpos sutis também, seria isso? Eu vou mostrar uma listinha desses corpos, já. Tá. Então, quando você fala de doença, a gente atinge primeiro os corpos para depois chegar na matéria, seria isso? A gente vem caminhando até chegar aqui. Todos os corpos são roupas, todos os corpos são matéria, mas diferente do que a gente entende. Então, todos esses corpos, ou todos os corpos, exceto o espírito, são corruptíveis e factíveis de serem refletidos neles corrupções. Pensa em doença como uma corrupção que acontece, tá? Por quê? Porque você infringiu uma lei e a lei volta e fala, não, você vai ter que corrigir isso aqui. E como é que a lei fala com você? De várias maneiras. Uma delas é através das doenças, né? Aí você fala assim, não, mas tem doença que é uma negligência da pessoa, é uma imprudência, mas faz parte, né? Faz parte também.
Tudo bem? Vamos lá, então? Então, vamos. Então, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, então. E a gente terminou falando na aula passada sobre o início do perispírito. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Ok. Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo da aula passada. Eu fiz o seguinte, eu encaixei o vídeo do Carl Sagan e o vídeo, aquele Construindo a Vida, dentro do vídeo da nossa aula. E se vocês conseguiram ver, então eles estão ali. É claro que o vídeo que está ali do Construindo a Vida é um vídeo curto, e eu depois passei o caminho para as pessoas que pediram do vídeo longo. Mas ali o que interessava para a gente está ali. Tá? Então isso está dentro do vídeo da aula passada. E nós fomos até aqui, ok? Muito bem. Então, Deus, o Criador, né, o princípio espiritual, o princípio inteligente, quer dizer, é o que ele criou e que a gente chama de espírito. Né? No nosso caso, o princípio espiritual não é um espírito. O princípio espiritual é como se fosse algo que vai se transformar num espírito. Né? Vai se transformar num espírito quando ele se traduzir num corpo de um ser semelhante a um humano, de um ser evoluído, com inteligência, com razão. E criou também um princípio material ou o fluido cósmico universal. Um é incorruptível, o outro é corruptível. Ou seja, o incorruptível princípio inteligente se une ao corruptível princípio material. E nesse processo, o princípio inteligente aprende e o princípio material se transforma. Né? Então, se transforma de uma molécula, de um átomo, de uma célula, de um órgão, até se transformar num corpo, né? Através dos reinos vegetal, animal, mineral. Então, isso a gente fala muito no segundo semestre, né? Desse processo de evolução. Então, isso aqui é muito simples, isso aqui é o beabá que vocês aprenderam lá com o Newton, e quem já é espírita há algum tempo, isso aqui é o básico, ok? Muito bem. Opa! Então, o elemento primitivo espiritual, cuja natureza desconhecemos, é suscetível de desenvolvimento evolutivo. Então, nós não conhecemos a natureza, é aquilo que nós falamos, tá? Aqui é só um exemplo para vocês dos 7 corpos. Então, você tem o André Luiz, que a gente conhece, e o Jorge André, que poucas pessoas conhecem, mas eu já estudei um pouco sobre ele há muitos anos atrás. Ele é um psiquiatra do Rio de Janeiro e ele tem alguns livros muito interessantes. Então, segundo o espiritualismo e o esoterismo, nós temos um corpo divino, um corpo búdico, um corpo nirvânico, aqui você está falando de budismo já, né? Um corpo mental, um astral, um etérico e um físico. Se você olhar para um outro esoterismo, você tem um corpo átmico, um corpo búdico, mental superior, mental inferior, um corpo astral, duplo etérico e corpo físico, somático. Esse esoterismo que está aqui, na filosofia que eu estudo, eles adotam esses 7 corpos aqui, tá? Aí tem uma outra história. E no caso do espiritismo, ou do André Luiz e do Jorge Andréa, né? Eles usam também 7, então eles dizem assim, corpo físico, duplo etérico, biossoma, grupo etérico. Corpo astral, psicossoma, corpo espiritual ou perispírito. Depois, mental inferior, corpo mental. Aqui não tem corpo mental inferior e superior, corpo mental. E aí você tem o átimo búdico superior, que no espiritismo, e o próprio Jorge André e outros, né, definem como inconsciente puro ou espírito. Inconsciente passado ou arcaico, inconsciente atual. Então, aqui no caso do André Luiz ou do Jorge Andréa, o corpo 1, que é o corpo divino e o corpo átmico, que está aqui no esoterismo, ele chama de inconsciente puro ou espírito. Só para a gente ter uma ideia que existem muitas roupagens para que um espírito
a essência divina, tramite, né, nessa jornada de que a gente não sabe de quanto tempo, eterna, para chegar, né, num nível, de novo, espiritual de espírito puro. Tá? Desculpa, chegar no nível espiritual de um espírito puro, de novo, no plano próximo ao divino. Tá? Isso é só para a gente ter uma ideia, já que nós vamos falar de perispírito, onde que se encaixa o perispírito aqui. Ou seja, é mais um corpo. Tá? É mais um corpo. Tudo bem até aí? Ô, Ruela, uma dúvida. Eu gosto de parar e voltar lá. É bom perguntar. É, claro. Quem que está falando aí? Oswaldo. Oswaldo, por favor. Você falou que o kardecismo, como a gente conhece, ele também tem 7 partes. Mas não seria só o corpo físico, mas aquelas 3 subdivisões do perispírito? Tá mudo. Você está sem o microfone. Desculpe. O que você deixa eu entender se você queria dizer as 3 divisões: espírito, perispírito e corpo físico, é isso? É o caso da maçã, o perisperma, o miolo, é isso? Não, porque o perispírito, ele tem partes, né? Eu acho que são 3 partes, se eu não estou enganado. Sendo que o duplo etéreo é uma das partes do perispírito, que é uma dentro da outra, é como se fosse uma cebola, né? E tem o corpo físico. E eu entendo que o perispírito é a ligação entre o corpo físico e o espírito. Sim. Né? Então, não seria só essas 4 partes, o corpo físico, mas essas 3 subdivisões do perispírito? Se você pegar o Kardec, ele vai dizer que você tem corpo físico, corpo espiritual, o perispírito e o espírito. Ok? Se você pegar o André Luiz, que complementa, você vai ver que são 7. Isso você encontra, depois do livro eu posso passar para você. O duplo etérico, na verdade, não é do perispírito. Está tudo ligado, não dá para falar que não está ligado. Espírito, corpo mental, corpo físico, duplo etérico, está tudo ligado. Só que o perispírito persiste após a morte do corpo físico. O duplo etérico não. O duplo etérico morre, desaparece quando você desencarna. Ele é muito efêmero, tá? É como se fosse uma energia que existe aqui para conter determinadas situações nessa relação. Quando você desencarna, esse duplo etérico desaparece. O que você vai se apresentar lá? O seu perispírito. Mas o seu perispírito, ele tem coisas. Por exemplo, o campo mental, o corpo mental, faz parte do perispírito. Só que ele não é exatamente o perispírito, porque com o tempo também você vai perder o perispírito, mas o corpo mental vai ficar. Então você tem que entender que ele está acoplado. Mas uma coisa desaparece e outra coisa fica. Então, essa questão dos 7 corpos é uma posição do André Luiz e de alguns autores espíritas que existem. Mas é muito interessante você pensar que essa posição deles coincide com culturas muito anteriores, mas muito anteriores até a Jesus. E até, claro, até Kardec, muito anterior. Então, eles falam disto, e o André Luiz traz essa informação, e elas coincidem, não exatamente com o mesmo nome, mas coincidem. Então, assim, quando a gente estuda o beabá do espiritismo, nós vamos falar, não, nós temos um espírito, um perispírito e um corpo físico. Esse é o beabá que a gente ensina. Mas esse beabá, para a maioria das pessoas que estão aqui, provavelmente já passou por isso. Já passou por isso. Agora, as pessoas conhecem, já estudaram sobre os 7 corpos? Talvez não, porque isso não é muito divulgado. Por que não é muito divulgado? Porque quando você está falando de uma palestra espírita, você não entra nesses detalhes. Você está ali para divulgar o evangelho, falar a coisa mais básica. Quando você... Oi, meu amor. Quando você entra em estudos, que é o que nós estamos fazendo, aí você precisa entrar, as pessoas que vêm para o estudo é porque querem saber um pouco mais. Então você começa a aprofundar nisso daí. Tá? Isso é importante. Então, por exemplo, dificilmente você vai falar numa palestra espírita para o público sobre centro de força, os chakras, explicar. Não vai fazer isso. Mas dentro de um estudo você vai fazer isso, porque você entende. As pessoas que estão indo ali querem aprender um pouco mais. Esse é o ponto. Aliás,
Só perguntar se está claro. Não sei se está claro, Oswaldo, mas se você quiser depois também, eu te passo o livro do André Luiz que fala sobre esses 7 corpos, que aí você pode ler com mais detalhe, tá bom? Que a gente não vai entrar no detalhe deles aqui, eu só estou mostrando para a gente partir para estudar o perispírito que existe essa questão, para a gente compreender depois, lá na frente, a questão das doenças, tá? Ela falou aí em chakras, se vocês quiserem, eu não sei se todos, eu tenho certeza que todos sabem, né, se trata dos centros de forças, mas eu tenho um estudo bem resumido sobre os chakras. Então, eu sempre converso com ela, se quiserem, aí vocês falem que tem interesse, que não está exatamente no programa dele, mas é muito interessante, inclusive, que estamos falando de doença, posso citar? Claro, não, eu acho assim, você falou não está incluído no programa, mas estamos falando de perispírito, se pegar essa questão dos chakras e separar uma meia aula que seja, você pode relacionar eles com as doenças e vai ser muito interessante. Inclusive, até um depoimento, há um tempo atrás, aí, eu andei com a dor de garganta, foi o ano passado. E logo a gente fiquei com medo, né? Pandemia, tudo, né? Tinha voltado de Jundiaí. E aí, de repente, aquela dor. Eu não sou muito chegada a tomar remédios, eu evito de todas as formas. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer um alinhamento no meu chakra, no meu laríngeo. Eu sempre, como professora, né? Sempre já tive nódulo nas cordas vocais, na voz, essa beleza toda, rouca, falha, né? Enfim, bem doença profissional mesmo, o uso indevido da voz, de abaixar e aumentar a voz. Então, gente, ela viu, né, testemunha disso, eu sentei aqui na sala de TV, eu fiz uma meditação para os chakras laríngeo, fiz uma vibração, um tempo curto. É incrível, a dor sumiu. Então, a gente consegue, muitas vezes, é um desalinhamento a nível de chakras, algumas coisas que aparecem no nosso corpo físico. Foi uma coisa tão interessante que eu resolvi estudar mais e fiz um estudo sobre os 7 principais, que temos vários chakras, né? Mas os principais, relacionando os tipos de doenças que, quando um chakras, algum deles está em desalinho, o que provoca no nosso corpo físico, e as dicas também de como a gente mesmo ter esse poder de autocura na questão de alinhamento dos chakras, que às vezes, né, são doenças, precisamos sim procurar os médicos, né, procurar tomar medicação e tudo mais. Mas tem coisas que às vezes é mesmo um desequilíbrio no seu chakra. Você trabalhando, você tendo consciência, você mesmo consegue ter esse poder de se curar. E para as pessoas que, falando isso, até dando um recado aí para o Fred, né? Eu queria pessoas, os médicos, pessoas que trabalham com pessoas. A gente, com essa consciência, só de você impor a mão, muitas vezes você ajuda. Porque eu não sou médica nem nada, mas na clínica, quantas vezes pessoas chegam lá com dor de ouvido, com sinusite, eu sem falar nada, quietinho, a gente trabalhando com imposição de mãos, as pessoas se melhoram, né? Então, é um plus para os médicos. Eu acho que o que é interessante, mais interessante, talvez a gente pode pensar em fazer alguma coisa quando a gente entrar em saúde e doença, que nós vamos falar de perispírito nesse aspecto. Eu acho que casa bem isso aí. Tem umas boas dicas mesmo. Legal. Para falar sobre isso. Ok. Muito bom. É isso aí. E acho que as outras pessoas que estão aí, que têm ideias, e, gente, aqui nós vamos trocando as ideias, tá? E vamos conversando. E é importante não ficar com dúvida. Se a pessoa tem uma dúvida, não quer colocar aqui, coloca no WhatsApp, coloca no pessoal. Estamos aqui para isso mesmo, estamos aqui para aprender, tá? Ok, então vamos seguir lá. Então, opa, desculpa. Esqueci de compartilhar, aí sem compartilhar não tem jeito.
Ok, voltamos aqui. Voltamos aqui. Então, isso aqui é só para a gente entender, e talvez alguém nunca viu esse tipo de coisa, e a gente pode indicar depois o livro do próprio Jorge Andréa, pode indicar o livro do André Luiz, né? E não é só eles, agora tem muito mais autores e espíritos falando sobre essa questão. Então, é importante entender que o nosso espírito, a essência divina, incorruptível, vai usar durante toda a sua jornada evolutiva, todo o seu processo, vários recursos, vários instrumentos que a gente chama de corpos, né? E esses corpos vão dar a ele a capacidade de quê? De se relacionar com a vida. Então, você pensa, por exemplo, se você pensar em duas situações, tá? Pensa assim, o corpo físico, relação com o mundo físico, mas usa grande parte dos outros corpos também. Aí você vai e usa o etérico, né? A energia, né? Então, quando você vai para o mundo dos desencarnados, o corpo físico desaparece, o duplo etérico, mas lá o corpo, vamos falar assim, mais embrutecido que tem é o perispírito, né? Que é de matéria. Mas você tem o mental, que é mais sutil. Um dia o seu perispírito vai praticamente desaparecer. Ainda vai continuar tendo um corpo, que é o mental. E assim sucessivamente, até o quê? Até o seu consciente, inconsciente, o passado, vira uma coisa só. Como isso acontece, eu não tenho a mínima ideia, mas vira uma coisa só, não tem mais essa separação, que essa separação do consciente e inconsciente existe por uma razão, que nós vamos estudar lá no segundo semestre. Acabou a razão de existir do ego, acabou a razão de existir de corpo físico, acabou a razão de existir um perispírito, acabou, não tem mais sentido. Então, a sua vida é um ritmo espiritual completamente diferente. Você não precisa mais de nada desses corpos abaixo, só de um, o espírito puro, né? Que já fez a sua jornada. E a hora que quiser parar, manda parar. Ok. Então, nós estamos falando aqui de quê? Nós estamos falando de, vamos voltar aqui, conceito, alguns princípios. É isso que nós estamos fazendo, tá? Então, vamos lá. Deus criou o princípio inteligente que passa por um processo de evolução, estagiando em vários reinos. Está aqui. O reino mineral é o instituto receptor da onda criadora. Aprende a aglutinar os elementos da matéria. O reino vegetal aprende as sensações rudimentares, respiração e alimentação. E o reino animal aprende o instinto, criando as bases da inteligência. Olha que interessante, gente. Então, você pensa no princípio espiritual, e ele está vindo. Aí, o que ele faz? Ele vai para o reino mineral. E o que tem ali? Aglutinação. Aglutinação de elementos da matéria. Ora, para você formar qualquer mineral, você precisa de aglutinar, né? Você aglutina o quê? Você aglutina... Primeiro, você vai aglutinar os subatômicos. Aí vira o atômico. Aí você vai aglutinar o quê? O hidrogênio. Vai aglutinar um hélio. Vai aglutinar um carbono. O que significa esse mineral todo aí? Né? Ele vai se formando e vai aprendendo, é um aprendizado de milhões de anos. Pensa, não é simples. Vai para o outro estágio, reino vegetal, aí é diferente. É diferente. Você vai aprender as sensações rudimentares, respiração e alimentação. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, e se não tiveram, tenham, de ler sobre a fotossíntese. É um negócio de doido, parece uma coisa simples, né? Vem o sol, aí tal, e transforma aquilo em combustível, em energia. Gente, o negócio é uma fórmula complexa, é um negócio interessantíssimo. Então, as árvores, elas têm a respiração, né? A gente sabe, oxigênio, carbono, elas se alimentam, né? Acho que ninguém tem dúvida disso, e ela tem sensações rudimentares, mas tem. Então, uma planta, ela sente energia, sente no nível dela, não é igual a gente. Vou dar um passo na planta, não é assim. Mas se você leva para a planta uma energia boa, se você tem carinho, você percebe que ela reage àquilo. E todo mundo tem experiência, ou quase todo mundo tem experiência com isso. Ali é o segundo estágio do processo. E vamos depois para o reino animal. No reino animal, você vai aprender o quê? O instinto, criando as bases da inteligência. E nós já falamos aqui, né? O instinto é todo o processo de aprendizado dos seres, de automações, de hábitos, né? De coisas que vão ser necessárias para formar um corpo complexo.
um corpo complexo. Imagina quantas complexidades tem no nosso corpo. Nós falamos, vocês viram aquele filme lá da célula, das moléculas, esqueci, aquela formação que aqueles, oh Deus, aquela formação que vocês viram naquele filme, que ele vai mostrando as probabilidades de se formar dentro de uma célula, um ambiente propício para a vida. Vocês viram a complexidade daquilo, né? Ali é o quê? É um aprendizado instintivo, onde aquilo vai ser recriado por milhões, milhões e milhões e milhões de anos. Então, está ali as bases da inteligência. Eu vou seguindo, tá? E aqui tem o livro, ó, Evolução em Dois Mundos, tá? Então, se você pegar o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele vai falar de todos esses passos aqui. Todos eles. Aqui o Kardec, que aí já falou da palavra perispírito, ele falou, ele é o primeiro que empregou esse nome de perispírito, né? E a gente já falou disso aqui, ok? Mas antes do Kardec, esse corpo espiritual, esse perispírito, ele já era estudado por muitas outras culturas antiguíssimas, né? E ainda não só estudado, ele era estudado especificamente para aqueles seres que eram médios, que eram chamados de feiticeiros, de magos, e essa coisa toda, né? Aí, algumas denominações, aqui dos egípcios, Pitágoras, Aristóteles, aí várias designações, isso aqui é só uma cultura, né, para a gente ter, ok? Não vamos precisar falar disso, não. Então, o princípio inteligente vem plasmando em seu próprio veículo. Então, ele vem plasmando. Então, vamos lá. Espírito, perispírito e corpo. Pronto, aqui está aqueles três que a gente falou, que é o que a gente vê no Beabá, né? Então, ele diz aqui, devendo a matéria ser objeto de trabalho do espírito, para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela. Por isso, veio habitá-la. Tá? Então, Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Então, toda a lógica do mundo. Um corpo complexo como um corpo de um ser humano, um espírito já definido, né? Definido. Um corpo de um animal que só exige mais coisas instintivas, que não precisa de racionalidade, né? Um princípio espiritual mais desenvolvido do que aquele que está no vegetal, e assim sucessivamente. Um ser muito mais evoluído que um ser humano, provavelmente, vamos dizer assim, a complexidade para ele se mover precisa de coisas mais complexas. Então, pensa num desencarnado que não tem corpo físico, tem um perispírito, e ele já é um ser evoluído. A questão da gravidade vai ser muito diferente para ele do que é para nós. Então, ele vai conseguir levitar. Né? Levitar, em outras palavras, vai conseguir voar. E outras coisas mais, que você lendo os livros do André Luiz, você vai entendendo. Emissão de luz, emissão de energia. Isso são potências do espírito, que tem potência, que tem capacidade, que está no germe do espírito, as potências de co-criador, já está lá. Mas, para usar isso, ele precisa ter capacitações que ainda não foram desenvolvidas. Então, imagina o seguinte, vou trocar aqui uma comparação, bem comparação mesmo, tá? Imagina que você tem uma caixa cheia de ferramentas, está tudo ali, você não sabe usar. Não adianta nada. Então, você vai ter que aprender. E para aprender a usar essas ferramentas que estão ali, são os milhões e os bilhões de anos de evolução. E uma hora você vai usar um corpo físico que precisa de uma certa força, de uma certa energia, de uma certa competência, para usar algumas ferramentas. Depois tem ferramentas ali que você não consegue usar com o corpo físico. Você precisa de um corpo mais sutil. Então, você vai usar no mundo espiritual. Você vai voar, vai flutuar, sei lá, coisas assim. Depois vai embora, vai subindo. Né? E aí você imagina a competência de um Jesus que chegou lá num espírito puro, já era um pacificador. Quais são as ferramentas que ele usa?
provavelmente, aqui, quando encarnado como Jesus de Nazaré, ele usou algumas que já nos assombraram. Agora, imagina as ferramentas que ele tem e que ele não usou aqui porque não havia necessidade, né? Então, vamos colocando a nossa cabeça aí, mais ou menos nessa rota, para a gente entender o tamanho que é um espírito, as ferramentas, as competências que esse espírito tem, mas que ele não pode usar devido ao seu processo de aprendizado. Como usa essa ferramenta? Um exemplo, essa virtude, uma coisa que está muito próximo de nós, né? Uma virtude. Então, como é que eu vou usar uma virtude, por exemplo, da justiça? Tem ferramentas para você aprender isso. Você conhece? Não. Ah, você está no nível evolutivo que você consegue usar essa ferramenta? Não. Por quê? Porque você tem muito interesse pessoal, você é egoísta, você é orgulhoso, e justiça é para você. Então, você vai trabalhar com o seu corpo para fazer a justiça para você, na sua visão. Então, isso é importante compreender. E eu estou falando de coisas que estão muito mais próximas da gente, que são as virtudes que nós vamos um dia ter que desenvolver, né? Que tem que trabalhar com elas. Ok. Agora, o rei nominal aprende o quê? A razão, aquilo que a gente veio falando lá do Kant. Quem estava aqui na aula viu que eu falei que o Kant é uma boa estrutura para compreender a questão da razão, porque ele coloca a razão como o imperativo categórico e o imperativo que nós precisamos fazer as coisas por dever, e não por interesse pessoal, né? Então, com esse imperativo categórico, a gente entende que ele fala da razão num nível muito maior, assim como Platão. E aqui está dizendo, a razão, ela é a primeira ferramenta que nos foi dada, é claro, vamos esquecer a parte instintiva. A primeira ferramenta que nos foi dada, foi nos entregue, lá no Australopithecus, no Neandertal, o que seja, milhares ou até milhões de anos atrás, foi nos entregue, falou, olha, aqui está a ferramenta, essa está disponível, comecem a usar. A gente ainda não sabe usar ela até hoje. Então, só para ter uma ideia que as ferramentas são coisas incríveis, né? Então, a consciência que o indivíduo passa a ter de si mesmo e do meio que o cerca, nessa fase ele adquire a individualidade com o perispírito. Aqui. Quando você ganha a razão, né, vamos dizer ganha, só para a gente entender. Quando a razão está disponível, a sua consciência passa a ser uma consciência de individualidade. E o perispírito também de individualidade, ou seja, o seu perispírito. É claro que existem fases, vamos falar assim, de aproximação, de alguns animais irracionais que têm perispírito, desencarnam, está lá o perispírito dele, né? Individualizado, mas ele não tem um processo no mundo espiritual como nós temos. O aprendizado é outro, é instintivo, ele não tem razão, ele não tem esse processo. Chegará lá, mas não chegou ainda. A conquista da razão é apenas o primeiro passo, olha só, é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar na sua estadia no reino nominal. Gente, é o primeiro passo apenas, porém, nós ainda não aprendemos a usar a razão. E um dia nós vamos entender, nós vamos entender um pouco isso mais no segundo semestre. Vamos lá. Interrompa quando quiserem, por favor. O que é o espírito? É como uma chama. Ele utiliza de envoltórios, não só nesse plano, como em todos os outros. É o que a gente acabou de falar. O espírito é o ser pensante e tem como atributo a inteligência, a vontade e o pensamento. Olha que interessante. O espírito é o ser pensante que tem como atributo a inteligência, a vontade e o pensamento. Entendem o que é atributo? É como se fosse uma roupa também. Isso é interessante a gente entender, né? O atributo é algo além do ser, da chama, desse espírito, que os espíritos mesmo não identificam que exatamente é. Mas eles falam, ele é aquele que tem como atributo a inteligência, a vontade e o pensamento. O que é o perispírito é o corpo fluídico do espírito, né? Então a gente já falou disso. E ele é composto de fluidos, é um processo de aglutinação de fluidos. O espírito, então, atrai do fluido do planeta as partículas para a composição do seu próprio perispírito. Aqui está um pouco
vamos falar assim, um pouco além do nosso entendimento. A gente sabe, teoricamente, que é assim que funciona. Como é, exatamente, a gente não sabe. Ou seja, você vai encarnar naquele planeta. Ah, ok. Lá, os fluidos daquele planeta para a confecção do perispírito é diferente da Terra. Então, se você vai encarnar lá agora, você vai ter uma transformação no seu perispírito para que ele se adapte àquela situação daquele planeta. Então, por isso que as pessoas encarnam no mesmo planeta milhares, sei lá, milhões, muito tempo, até que ele mude de planeta ou não. Nós vamos para um planeta de regeneração, muitas pessoas vão continuar aqui, outros não. Então, esses que vão para outros planetas, provavelmente vão ter uma transformação perispiritual para se adequar. Ou seja, os fluidos que compõem o perispírito vão ser outros, né? E esses fluidos, é claro, em cada planeta ou em cada situação, estão relacionados ao nível evolutivo, né, à energia daquele planeta. Então, vocês pensam em Jesus, quando ele veio aqui encarnar na Terra, né? Situação complicada, né? Imagina. Por melhor que sejam os fluidos que foram utilizados para ele aqui, eram os fluidos da Terra. É assim que é. Corpo mental. Então, é isso que eu falei. O corpo mental, então pensa, corpo espiritual, perispírito e corpo mental estão juntos, mas são coisas diferentes, eles se separam em algum momento. Envoltório sutil da mente é a parte imperecível, imperecível do perispírito, pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até o nível de puros. Tá claro? O espírito puro, vamos dizer assim, ele não tem um perispírito, mas ele tem uma parte que é o corpo mental, como a gente já tinha falado. Preside a formação do perispírito, é indestrutível diante de qualquer agressão e a sede da memória perispiritual. Ele está falando do corpo mental, tá? Então, ele preside, quer dizer, a formação do perispírito. Ele é indestrutível diante de qualquer agressão e a sede da memória perispiritual. Então, pensa o seguinte, indestrutível diante de qualquer agressão. Então, você vê que o corpo mental já ganha um status de não receber agressões. Ele já ganha esse status. No perispírito, não. O perispírito recebe agressões. Né? Recebe agressões e a gente sabe que você tem um perispírito deformado, aí depende de várias coisas. O livro do André Luiz está recheado disso aqui. O corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários à modelagem do perispírito, que é a sua cópia grosseira. Tá? Participa da reconstrução do perispírito, quando esse é total ou parcialmente lesionado. Então, quando você tem, aqui está mostrando o André Luiz, né? Quando você tem uma lesão no seu perispírito, o seu corpo mental vai participar, é lógico, tem que participar com a ajuda de outros, mas vai participar. Corpos. Os corpos espirituais estão sobrepostos, ocupando o mesmo lugar em diferentes espaços em dimensões paralelas. Estão vinculados, moléculas a moléculas, de tal maneira que tudo que acontece em um é repercutido de outra forma, no outro de forma natural. O que vem da vibração do espírito atinge o corpo físico, e o que vem do corpo físico atinge o espírito. Ou seja, é uma relação de lá para cá. Na fase hominal, o espírito deverá agora iniciar a valorosa luta para conquistar os valores superiores da alma. A responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitirão ao espírito alçar-se à comunidade dos seres angélicos. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui, que na fase hominal é o início da luta, ou seja, a razão é o início da luta para você conquistar os valores superiores da alma. Aqui nós estamos falando das virtudes, que são as coisas mais perto que nós temos, e outras coisas que nós desconhecemos, né? A sensibilidade, a sublimação de todas as emoções e de todos os condicionamentos, né? Então, assim, você vai alçar a comunidade dos seres angélicos. Eu vou passar isso aqui, vocês só me digam se vocês vão ver aí. Vocês estão vendo? Sim, só está sem som, Ruela.
Isso, para mim tá sem som também. Todo mundo está sem som? Sim. Então, não sei por quê. Aquele dia eu passei para você e deu certo o som, né? Eu não sei. Mas vocês veem em casa, não tem problema, tá lá com vocês isso aqui, tá? Ele vai falar um pouco do perispírito e falando... É um filminho que ele fala do Kardec, da fruta, então depois vocês olhem em casa, tá? Aqui, nós vamos entrar em Constituição. Mas Constituição, se vocês olharem aqui, já é o segundo item, a gente estava falando de conceito. Nós não vamos entrar em Constituição hoje. Nós vamos abrir aqui... Pronto, parei a apresentação para a gente vir para o nosso bate-papo, conversas, dúvidas, questões. Fiquem à vontade. Ô, Ruel, sou eu, Davi. Vou fechar o meu Deixa eu microfone. perguntar, Só um minuto, que eu vou fechar o microfone para não dar eco. qual que é a relação entre os corpos? Eu não entendi muito bem nessa parte. Nós vamos falar da relação dos corpos aqui só dos três, tá? Eu não vou entrar no mérito dos outros, não, porque a gente pode até fazer isso depois se alguém achar interessante, mas aqui a gente vai resumir. Então, você tem um espírito, um perispírito e um corpo físico. Pensa nesses três. Então, o espírito fala com o corpo físico usando o quê? O perispírito. Aí a gente falou também do corpo mental, também é outro corpo mais sutil. Então, ele fala com o corpo físico através deles. E o corpo físico, né, através da sua condição de relacionamento com a vida, leva para dentro do perispírito e leva para o espírito os aprendizados. É o que nós começamos a falar. Existem aprendizados que estão de acordo com o processo evolutivo do espírito, o espírito recebe da visão que nós temos da vida, das relações que nós temos na vida, do que nós estamos aprendendo com a nossa capacidade mental. Ou seja, depende dos nossos neurônios, do corpo físico. Claro, se você tem problema neurológico, você vai aprender de um jeito. Se você tem uma boa saúde, você vai aprender de outro, né? Então, vamos pensar assim. Então, a sua relação com o mundo através do corpo físico leva para os seus outros dois corpos. Vamos esquecer os outros corpos, só esses dois. Vai para o perispírito e vai para o espírito. Porém, aquilo que nós falamos, aquilo que é de crescimento, de evolução, vamos fazer aspas, o seu espírito absorve. Aquilo que não é, ele volta para o perispírito, aquilo pode se tornar uma doença, volta para o seu corpo físico, aquilo pode se tornar uma doença, um problema, para aprendizado, não é para punir, não, é um mata-borrão. Não sei se entendeu aí, o David. Ok, entendi, sim. Tá claro? Sim. Ruela, eu queria tirar uma dúvida. Sim. No caso, as doenças se materializam no perispírito e no corpo físico através dos próprios fluidos? Vamos lá. Doenças são, em geral, adquiridas de duas maneiras. No corpo físico, na relação com a vida. Você pode pegar uma doença, uma pandemia, o que for, né? Peguei uma pandemia, mas isso foi um karma? Não. Pegou uma pandemia porque era um processo que você tinha que passar por alguma razão de evolução, de aprendizado, né? Então, tá lá. Você pega doenças por várias razões. Mas a principal é exatamente o que está registrado no seu perispírito. Por quê? Porque o perispírito também precisa descarregar em algum lugar. Então, imagina, o espírito não aceita e joga para o perispírito. O perispírito não aceita e joga para o corpo físico. Então, é como se fosse assim, ele tem uma conexão e descarrega.
A Grace falou de centros de força. Não sei se vocês já estudaram sobre os chakras e centros de força. Os centros de força são como que usinas localizadas no corpo, em determinadas posições críticas, onde faz uma comunicação com o mundo externo e o mundo interno perispírito, através do corpo físico. Ali existe uma troca de energia, e essa troca de energia pode curar, pode causar doenças. Então, se você tem um vício de fumar, de beber, o que seja, você pode deteriorar determinados centros de força. Isso vai causando doença. Disruptura daquele centro de força, que é bem complexo isso. O centro de forças tem formação física, eles têm processos de filtro. Estão ligados a glândulas. Sim, tem processo. A gente vai falar disso. Tem processo, eu estou dando só uma introdução, tem processo de filtro que pode criar até entupimentos e a energia não passa. Tem 1000 coisas que podem acontecer. Então, quando você fala de fluidos, eu não sei exatamente o que você quer dizer, mas a comunicação é através de quê? Das energias e do próprio corpo físico. São as energias que transitam de um para outro, né? E a doença que você tem no corpo físico, causada por 1000 situações, né? Por negligência, alimentação indevida, e todas essas coisas que a gente sabe, pode ficar no perispírito, com certeza. Por quê? Imagina uma pessoa que vamos pensar assim, uma pessoa que é alcoólatra. Vamos dar um exemplo bem crítico. E a pessoa alcoólatra e bebe, ele tá destruindo um monte de órgãos do seu corpo. Está afetando o coração, está afetando o fígado. Então, vai afetando tudo isso. Ele vai se trazendo doenças. Isso vai marcando o seu corpo, claro, está sofrendo, mas está marcando o seu perispírito. Por que está marcando o perispírito? Porque o perispírito também recebe essa carga, em algum momento ele vai devolver. E como é que ele vai devolver essa carga? A pessoa vai depois reencarnar doente. Ah, de onde veio a doença? Veio do mundo? Não, veio de outras vidas. Quantas pessoas nascem com problema de coração? Quantas pessoas nascem? Já viram pessoas com problema de cirrose? Mas como assim? Mas necessariamente a pessoa vai ter uma cirrose por uma questão que o perispírito está botando para fora? Não quando é criança, vai ter quando é adulto. E às vezes pode ser porque voltou a beber de novo. Então, são 1000 circunstâncias, não tem uma resposta exatamente certa, mas são 1000 circunstâncias que levam a uma doença física que vai para o perispírito e do perispírito volta em outra vida, né? É por isso que lá naqueles corpos, tem lá aqueles corpos do inconsciente, consciente, que ele vai mostrando que uma coisa fala com a outra, né? Na forma mesmo de doenças. Eu não sei se ficou claro, se ficou um pouco complicado, porque esse assunto não é simples, e a gente aqui não vai se aprofundar nisso muito, não. A gente está falando mais ou menos superficial, porque não é o objetivo central, né? Mas se a pessoa falar, olha, eu estou com dúvida nisso aqui, não tem problema de pesquisar e depois mandar especificamente para a pessoa, não. Como eu falei para o Oswaldo, que eu vou depois mandar o livro que tem esses 7 corpos e já mando no grupo de doutrina. Quem quiser ver, depois veja. Uma coisa que o Ruela... Deixa eu só ver se ela está ok. Não, perfeito, Ruela, porque daí eu também busco um pouco mais de informação. Ok. Eu agradeço. Eu que agradeço. Pode falar, deixa eu abrir para você. Espera aí. Abriu. Uma coisa que o Ruela colocou na hora que ele estava falando sobre a fotossíntese, da relação das plantas, né? Existem estudos científicos da interferência, a nossa interferência nas plantas, né? Que ele falou, pensa que a planta não sente, não pensa de uma forma diferente. Inclusive, eu até anotei aqui também, penso que muitos já conhecem, mas quem não conhece é muito interessante. Tem um cientista, um médico, o nome dele é Dr. Masaru Emoto, um japonês, que não sei se vocês já viram, que chama... É tipo um documentário científico, não tem nenhuma conotação religiosa. Vários cientistas falando sobre a ação do nosso pensamento na água, que consegue modificar as moléculas da água, e também esse mesmo doutor Emoto, ele faz também um experimento com plantas, ele coloca mudinhas de, sei, será arroz, sei lá o que era,
ele ia todos os dias, passava perto de uma, ele xingava, falava uma palavra negativa, e perto da outra ele cumprimentava, falava bom dia, como você está indo bem, tudo. E comprovada, foi comprovado lá nos experimentos dele, ele mostra que aquele que ele ofendia, que desprezava, foi minguando, murchando, e a outra ficou viçosa, bonita, né? Então, mostrando... sensações, né? Cientificamente, se tiverem interesse, também eu mando. Vocês conhecem? Algum de vocês conhece? Sim, algumas pessoas sim, falam né? assim. Quem não conhece, se quiser, me fala, que aí eu mando o link para vocês. Vale a pena assistir. É um filmezinho que chama Quem Somos Nós? Interessante. E, através dele, vocês têm várias outras experiências desse cientista, né? Nessa mesma proposta. Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, só falando aqui. Tem que esperar um pouquinho. Quem tiver coçando a língua pode falar, viu? Deixa eu ver, daqui eu consigo saber. Gente, só uma pergunta. O assunto está muito complicado, não está? Mais ou menos. Manuela, posso Oi. falar? Posso Quem tá... falar? Ah. É a Sandra. Falando do perispírito, eu tenho até anotado aqui, aquele filme, A Vida Continua, não sei se alguém já assistiu, tem um exemplo ali que eles dão ali, muito bacana, do perispírito. Eu vou ler para vocês, aqui é pequenininho. O condutor e a charrete, é muito bacana. Se alguém já assistiu, é muito bacana. O condutor é o espírito, né? O cavalo é o perispírito. A charrete é o corpo físico. Os três trabalham juntos e assim eles seguem sua viagem. Imagina você que a charrete quebre e fica imprestável. O que o condutor faz? Ele libera a charrete, monta em seu cavalo e segue sua viagem. Assim se chama desencarnação. Passado um certo tempo, esse mesmo condutor, ele recebe uma nova charrete com o mesmo cavalo, que é a reencarnação. Eu achei fantástico esse exemplo, né? Que a gente pode dar esse exemplo para várias pessoas que não entendem muito, né? O perispírito, o espírito, né? E o corpo físico. Então, eu achei fantástico, eu só queria contribuir com vocês. Forma simples, né? Uma linguagem simples, mas que precisa, né? Que, de repente, se você for falar em corpo fluídico, corpo mental, uma pessoa leiga que não tem noção, fica perdidinho. A gente está falando essas coisas porque a gente entende que vocês estão no curso básico super mega avançado. Agora, mas essa forma que você colocou até fica fácil, até uma criança compreender. Agora você pega essa história da charrete, quebrou a charrete, não vai usar mais charrete, depois o cavalo morre. Só fica o condutor, né? Ô, gente, estamos chegando no final. Se alguém quiser colocar alguma coisa, aproveita. Nadinha? Acho que eu vou poder dificultar um pouco mais na próxima, que essa foi muito fácil. Bom, eu estou devendo o livro, e eu, quando passar, vou passar no grupo de doutrina, que aí todo mundo, né? Quem não viu o livro ainda, a mensagem do André Luiz lá sobre os corpos. E a gente vai estudar, eu e a Grace aqui, quer dizer, na verdade, ela já estudou. Eu vou
combinar com ela como que nós vamos fazer, dentro do nosso estudo de saúde e doença, encaixar o centro de força, os chakras. Vai ficar muito legal. É muito legal, gente, porque quando a gente... Aquela coisa, aquilo que a gente tem consciência, a gente se autoajuda. A gente consegue se trabalhar, se perceber melhor, percebe-se na hora quando você dá uma balançada, se você já fala, olha, eu preciso estar alerta, né? Que você é interessante, sim, saber. E se quiserem também, eu posso... para não ficar jogando, bombardeando muito grupo, né? Se alguém tiver interesse desse documentário que eu falei, do Dr. Emoto, me fala, que aí eu encaminho. Que vale a pena, é muito interessante também perceber o poder da nossa mente, do nosso pensamento. Lembra quando nossas vovós falavam do olho gordo, né? De olho que fala assim, a fulana chegou, olhou a planta, nossa, que lindo, depois o olho gordo, a planta morreu. Não tinha umas histórias assim? Que levava na velhinha benzedeira. A roda. A roda benzia e cuidava, tudo. Isso tudo tem uma explicação a nível fluídico, né? Força de pensamento. Muito bom. Não precisa lembrar, Fred, que eu lembrei que tem que fazer a prece final. É isso aí. Alguém gostaria de fazer a prece final e ser feliz e dormir em paz? Nossa, olha só a responsabilidade que eu dei para as pessoas. Hoje eu vou dormir em paz. Então você vai fazer a prece? Não, vamos dar oportunidade. É você, Fred? Oi, sou eu. Eu cheguei meio atrasado. Parece que chegou atrasado, viu? Gente, vou colocar você de castigo no milho de ajoelhadinho no cantinho da sala, né? Ajoelhadinho lá, a gente vai fazer a prece. Então vamos fazer a prece. Não, eu faço com todo prazer. Vou desligar aqui. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos encerrando o nosso trabalho, nossas reflexões, fechar nossos olhos, unir nossos pensamentos em torno de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, agradecer a Ele essa imensa oportunidade que nós temos de estarmos sempre reunidos aqui e acompanhados sempre pelos nossos guardiões, em nome do Evangelho do nosso grande mentor Jesus Cristo. Que a nossa semana seja produtiva, que possamos realmente nos dedicar a nossas horas de descanso para refletir sobre esses ensinamentos de hoje. E que cada vez nós possamos mais moldar nosso perispírito para sempre estarmos sobre boas vibrações, né? E que a gente possa realmente nos unirmos em oração por todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, por todos os nossos irmãos desencarnados, por todos nós tenhamos uma semana boa, cheia de paz e cheia de harmonia. Que assim seja. Claro. Fred, antes da gente posar para nossa foto. Foto de capa. Então, olha, esses conhecimentos, você como médico, você vai ver como é interessante, muitas informações, o quanto otimiza na hora dos seus atendimentos, você com todo o seu conhecimento médico, e ainda esse plus, que eu sempre falo. Você, então, consegue ajudar muito os pacientes. Eu lembro que eu tive uma época que eu fiz uma cirurgia do menisco, não vou questão lá, né? Enfim, tinha um médico chamado Dr. Marco Preti, nunca mais esqueço dele. Ele virava para mim, passava a receita dos remédios, falou assim, e você vai rezar 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, e escrevia, assim, atrás da receita, ele escrevia
E não é muito tempo, não, isso aí. Eu acho que ele era um rapaz jovem ainda, né? Mas eu achava interessante que ele falava assim, não, eu acredito sim, tem que tomar os remédios sim, mas também você vai ter que tomar, fazer Pai Nossa, Ave Maria, tal, que você vai ver como que você vai ficar, que essa dor vai embora rapidinho, né? Então, é interessante. Gente, lindos, lindas, maravilhosos, maravilhosos. Vamos aparecer para a foto? Tchan, cadê? Opa, opa, eita, tá ficando bom isso aqui. Olha aí. Um dia eu não consegui tirar de todos. Eu sempre digo que aqueles que não querem aparecer são os que estão de pijama, mas tudo bem. Então, vamos lá. Atenção. Atenção, sorrisão. Mais uma para garantir. Pessoal, tem gente que pisca, né? Olha o sorriso. Gosto da Sandra, que ela não gente, rogada. Beijo no coração de todo mundo. Beijo, pessoal. Boa semana. Boa semana a todos. Obrigada, gente. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Interromper a gravação. Interromper.